parte. Nós estamos aqui com a doutora Ana Santos, conservadora aqui do Museu Nacional de Arqueologia. Sim, sim. Ok. E com a bibliotecária Cristina Coito, também aqui no Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa. São comissárias de uma exposição que temos vindo a acompanhar, portanto, testemunhos da escravatura, memória africana, exatamente. Portanto, projeto desenvolvido também em parceria com o Gabinete de Estudos Oliciponenses. Muito boa tarde a ambas, obrigada por nos acolherem aqui no Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa. Obrigada pelo convite também. Muito obrigada. Estamos aqui a ceder esta visita. Muito bem. A este projeto. Sim. Doutora Ana Santos e doutora Cristina Coito, poderiam nos mostrar, por favor, algumas das peças, portanto, mais palpáveis aqui da exposição? Mas, se achar, diga, sim, sim. Talvez uma contextualização, sim. Exato. Fosse, digamos, mal, dar uma ou outra indicação Diga, sim. sobre o projeto em si. Portanto, falou há pouco que era uma parceria que nós tínhamos com o Gabinete de Estudos Oliciponenses, digamos, a parceria não será eventualmente a expressão mais correta. Nós fomos convidados pelo Gabinete de Estudos Oliciponenses a integrar um projeto muito interessante e inovador, da sua curadoria, da sua responsabilidade, que era conceber um roteiro ao longo da cidade de Lisboa, no âmbito justamente da Capital Ibero-Americana de Cultura 2017, onde se apresentaria cada instituição que quisesse e pudesse integrar esse projeto, ou sinalizava peças nas suas exposições permanentes, ou poderia, se fosse caso disso, apresentar um pequeno projeto de exposição. Ora, nós, museu, que hoje somos Museu Nacional de Arqueologia, mas já fomos Museu Sim. Etnográfico, português, muito bem. etnológico, onde, obviamente, essa componente etnográfica e etnológica era e é fortíssima, achámos que seria o momento e a oportunidade para juntar esses dois grandes fundos das nossas coleções, aliás, três grandes fundos: a arqueologia, a etnografia e a documentação, a biblioteca, que ela depois falará melhor. Daí que isto nem é uma pequena exposição, se calhar melhor é um pequeno apontamento expositivo, onde nós mostramos, se quiser, eu diria, Sim. quase a totalidade dos acervos que possuímos nesta temática. E porquê é que nos envolvemos com tão boa vontade no projeto? Porque os dois primeiros diretores, o fundador José Leite Vasconcelos e depois o segundo diretor, Manuel Eliano, tiveram um papel muitíssimo importante no estudo e na documentação da escravatura. Não só na escravatura em época antiga, na época clássica, nos romanos, mas na própria sobrevivência, que depois a minha colega irá falar ali do mulato do Sado, que Leite de Vasconcelos também publicou, e Manuel Eliano, que faz a sua tese de doutoramento em 1933 com o título Os Escravos em Portugal. Portanto, os dois primeiros diretores que se interessaram tanto por este tema, é natural que o nosso museu reunisse um pequeno, mas interessantíssimo conjunto de documentação e de peças relacionadas com a escravatura. Eu acho que a minha colega deveria dar depois, em relação à documentação e aos registros e à biblioteca, como me pediu, que eu acho muitíssimo interessante, essa diversidade das coleções que o museu tem, dos seus fundos de etnografia, esta segunda vitrine, uma vez que a primeira são
3 objetos de época romana, onde estão indicados na Lucerna. Um disco moldado, uma cena de um escravo rolando ou moldando uma ânfora e 2 fragmentos de cerâmica com uma marca de escravo, de nomes de escravo. Multiplicidade e diversidade de coleções, um museu de tantas coleções. Exato, sim. Porque, como lhe disse há pouco, se hoje este Museu Nacional é claramente um Museu Nacional de Arqueologia, o seu objetivo, a sua missão é no estudo e na divulgação das exposições de contextos arqueológicos, é evidente que a sua história centenária é muito rica e muito mais diversificada. Tão diversificada como, por exemplo, nas coleções de figurado de barro, que Portugal tem uma tradição tão rica, não é? Quer as 3 primeiras peças oriundas das orelarias do Norte, nomeadamente Barcelos, onde estão presentes, e depois estas 2 peças das orelarias de Penôs. O que é que significam? Que ainda em princípios do século XX, quando foram recolhidas, essa memória de uma presença africana entre nós, ancestral e antiga, estava muito presente. Tanto que foram reproduzidos nestas pequenas figuras populares, justamente populações de origem africana que chegaram precocemente ao nosso território, a Portugal, ainda na primeira metade do século XV, creio. É evidente que, sendo o título do projeto Testemunhos da Escravatura, é evidente que uma atenção muito especial foi dada também a este tipo de coleções, de que o museu conserva bastantes exemplares de várias tipologias e que são instrumentos de sujeição usados para a população condenada no geral, não é? Portanto, os presos, as pessoas condenadas por quaisquer delitos, portanto, não foram desenhados ou pensados instrumentos de captura, galhetas de pés, de mãos, algemas, de pescoço, especificamente para a captura e para o aprisionamento das populações africanas em África. O que foi feito foi utilizar o mesmo tipo de instrumentos e de utensílios que eram usados nos vários países da Europa para as populações condenadas. De facto, nós temos uma expressiva coleção, no fundo, tem a tipologia praticamente total dos instrumentos que podem ter sido usados na captura de escravos. A coleira de pescoço, com os 2 olhais por onde passava a corrente que os acorrentava em fila uns aos outros, portanto, e que a documentação iconográfica existente demonstra abundantemente, portanto, aquelas longas filas de africanos acorrentados era mais pelo pescoço, depois as outras seria mais no transporte, nos navios, como as de mãos, as de pés e outro tipo de instrumentos, algum ainda tem uma chave. Da mesma forma, nessa população africana escravizada existente no nosso território, temos 2 peças absolutamente extraordinárias pela sua riqueza histórica e que documentam esse momento vivido por Portugal e pelos vários países da Europa, que são 2 coleiras de escravos, que são claramente, pela legenda que têm, indicadores de propriedade. Este escravo é de Agostinho de Lafetá e um outro que tem de Benavente com também o nome do seu proprietário. São peças muito raras e que o nosso museu tem a possibilidade hoje, neste contexto, de expor ao público.
E bem, digamos que com esta vitrine das coleiras de escravos encerramos a parte da etnografia portuguesa e nas nossas coleções também temos alguma etnografia e recolhas africanas, de coleções africanas. E é evidente que começamos com os sistemas, os objetos que serviram de sistemas pré-monetários na compra, no tráfico, no comércio das populações africanas em África. A cruzeta de cobre era uma moeda, ou uma pré-moeda, se quisermos dizer, muito em uso. Ela está documentado o seu uso pelo menos desde o século XIII no norte da África, onde o comércio era basicamente liderado pelas populações islamizadas, mas depois estas peças que se assemelham e são braceletes, funcionaram também como moeda de troca para o comércio dos escravos e das trocas. E o que é que tradicionalmente todos conhecemos que deixávamos nesse comércio em África como bens tão apreciados? As celas, miçangas e contas coloridas de várias matérias-primas, onde predominam massa, mas também vidro, e as célebres contas de origem veneziana. As suas produções originais são Murano, com as quais se fabricavam adornos variados, peças de rituais, outros objetos, e que foram, portanto, fruto desse comércio de escravos. E a minha colega agora continuará com a parte documental e iconográfica, que também é tão interessante. Muito obrigada, doutora Ana Santos. Muito obrigada eu. Obrigada e felicidades para o projeto. Obrigada. Portanto, nas coleções do museu, portanto, quando os diretores recolhiam todos estes materiais, precisavam também de bibliografia que contextualizasse toda a investigação que estavam a desenvolver. E, portanto, nós vamos encontrar nas coleções antigas, não é, do tempo do Leite Vasconcelos, muita bibliografia. É claro que não é só isto que temos aqui exposto, é muito mais. Portanto, se forem depois ao site do Gabinete de Estudos Olisciponenses sobre a exposição, poderão ver toda a bibliografia que nós temos cá no museu sobre a escravatura. E Leite de Vasconcelos, portanto, reuniu informação muito importante, que vai desde, por exemplo, este livro, que é o Regimento da Casa da Índia e da Guiné, que regulamentava todo o comércio de escravos, portanto, onde está tudo definido, quando os navios chegavam, o que é que tinham que fazer, e entram no navio e vão identificar os escravos, ver se estão bons de saúde, colocar-lhes o preço, ou mandá-los tratar, ou, portanto, onde isso tudo está definido em termos de comércio, e que era a Casa da Índia que o fazia. E, portanto, desde um documento que temos aqui, portanto, este tão importante do século XVI, até a próprias obras do Leite Vasconcelos, como, por exemplo, a Toponímia Portuguesa, onde ele vai estudar os documentos antigos e ver a influência de termos, de dialetos africanos e outros, e onde vai dar exemplo que foram aplicados também na nossa língua. Depois temos também, por exemplo, um dos outros, é a língua de preto. Portanto, ele faz um estudo, Leite Vasconcelos, sobre a língua de preto. Portanto, porque havia todas as terminologias que vão ser realmente absorvidas também, muitas vezes, por nós, e muitos termos, como trabalha que nem um preto, ou muitas expressões que entram depois na nossa linguagem e que vêm, portanto, dessa influência desses povos africanos que vieram a Portugal desde cedo. Temos também depois, por exemplo, a literatura de cordel, estes folhetos que vê aqui mais pequenos, em que aí Leite Vasconcelos podia estudar a linguagem utilizada, porque havia personagens que eram africanos, não é? Nos teatros de cordel, ou nas histórias que eram contadas. E então ele, a partir da leitura desta documentação, ficava a saber quais as expressões utilizadas por eles, etc. E temos depois a tese do segundo diretor, Manuel Heleno, os escravos em Portugal. Portanto, foi o primeiro grande estudo
que foi efetuado por um académico sobre a escravatura em Portugal. Ele só chegou a publicar o primeiro volume, que vai até à Idade Média, e estava para publicar mais 2, mas realmente não se encontraram nem os manuscritos originais, nem nunca foi publicado. E, portanto, temos também aqui outros exemplos, por exemplo, de outros autores que escreveram sobre a população de Lisboa, em que refere os africanos, literatura dos negros. Portanto, temos uma grande panóplia de bibliografia sobre os africanos e ligados aos africanos, à escravatura, etc. Depois, para além desta documentação, temos também gravuras, e que passamos aqui, e onde vamos encontrar registros de santos, que temos vários santos, vários santos negros, que, como por exemplo o São Benedito, o Santo Elisbão e Santa Efigénia, da Núbia. Temos, estes são exemplos dos negros mesmo. Temos depois aqui Pedro de Clavel, que protegia os negros que chegavam especificamente à Colômbia, foi onde ele atuou. Temos a Nossa Senhora das Mercês, que era primeiro uma protetora de todos os cativos e como tal virou também protetora dos negros. Temos depois gravuras sobre a cidade de Lisboa, em que se vêem representados várias profissões, em que temos, por exemplo, o negro caiador. Temos, é o exemplo que temos mais especificado, é esse, mas temos aqui na pintura, por exemplo, esta pintura que mostra a vendedora de castanhas, que também era uma profissão muito praticada pelas africanas, era a vendedora de castanhas, a vendedora de mexilhão, tremoços, e portanto o Leite Vasconcelos foi reunindo tudo isso. Temos também a empregada doméstica, como é óbvio, porque tínhamos os escravos domésticos, por exemplo, aquelas coleiras que a minha colega falou há bocado seriam de escravos domésticos, não de escravos que trabalhassem no campo, como é óbvio, porque eram já mais trabalhadas, mais etc. E temos depois a influência também da população negra na população portuguesa. Portanto, os escravos foram utilizados para irem cultivar as terras em zonas mais despovoadas do país, nomeadamente, por exemplo, no Alentejo, e temos ainda a permanência de traços fisionómicos africanos na população, por exemplo, de Alcácer, em que temos aqui uma gravura do mulato de Alcácer, com o Leite Vasconcelos, portanto, no início do século, andou por essa zona para tentar ainda detectar essa permanência da influência física africana na nossa população. Portanto, Leite Vasconcelos, além da filologia, também se interessava pela área da antropologia, etnografia. Sim, mas não aprofundado. Ele próprio diz que não será um estudo aprofundado, porque ele não é um antropólogo, mas o Leite Vasconcelos interessava-se por tudo. Sim. E quando fundou o museu, ele fundava o Museu do Homem Português. Portanto, ele chamava-lhe o Museu Etnográfico, portanto, claro. Daí nós termos manuscritos, termos gravuras, termos peças de arqueologia, peças de etnografia e, portanto, reunindo toda essa informação, termos a literatura de cordel, os registros de santos. É património cultural. É património que vai caracterizar o povo português. Exatamente. E daí estas coleções tão diversificadas. Muito bem. Não sei se a doutora Cristina Coito gostaria de deixar algum apontamento em relação ao que o público em geral poderá compreender assim na visita aqui ao vosso espólio no âmbito do Museu Nacional de Arqueologia, alguma dificuldade na descodificação da mensagem, enfim... Não sei. Depois eu ia falar nisso exatamente. Portanto, nós, para além de toda esta informação que temos aqui exposta, recolhemos na nossa investigação muito mais informação, como é óbvio, e que não tínhamos possibilidade de estar a expor tudo. Por isso optámos por utilizar os novos dispositivos e as novas tecnologias para que a totalidade da investigação feita por nós estivesse à disposição dos visitantes, porque os visitantes são pessoas diferentes entre si, portanto haverá grupos ou pessoas com interesse
particular nesta área e outros menos. Portanto, nós, de facto, investimos muito na possibilidade de fazer aceder o visitante à totalidade da nossa investigação. Torná-lo independente na sua descodificação. Eu agora ia lhe dizer aquilo que a minha colega disse. A minha colega bem falou dos monitores. Portanto, o que é que nós temos que estão agora fechados? Nós temos, junto das vitrinas, tablets em 4 línguas, junto das vitrinas, existem os seus respectivos dispositivos digitais, onde a totalidade de informação sobre as peças expostas está disponível em 4 línguas. E é evidente que estes dispositivos permitem que não haja, digamos, limite para a informação disponível, diferentemente de um texto intenso. E, sobretudo, porque também permite, de acordo com a acuidade visual e com o interesse, ir aumentando a imagem das peças, ver pormenores, porque, como sabemos, muitas vezes as fotografias, boas fotografias, aumentadas, ampliadas, nos dão acesso a detalhes que são absolutamente fundamentais no entendimento e na mensagem das peças. Portanto, cada vitrine contém um tablet, um dispositivo que lhe permite aceder à totalidade da informação existente sobre as peças. A minha colega agora falará do outro nível ainda que esta exposição contém nos 5 monitores ligados, portanto, tematicamente, mais ou menos aos vários núcleos, onde está a informação bibliográfica que nós acedemos e que foi reproduzida nos tais monitores, depois foi digitalizada e reproduzida, como é óbvio, e em que o público poderá ler mais informação sobre a vária temática de cada núcleo. Aceder ao estado da arte. Não sei se querem dizer mais alguma coisa. Não, só queríamos convidar. E aí outro tipo de iconografia que nos mostra, por exemplo, isso, os escravos, noutras publicações, os escravos com as tais correntes, etc. Portanto, para as pessoas contextualizarem as peças. Algum e-mail queira deixar para tirar alguma dúvida? O e-mail deixamos, mas nós gostaríamos de convidar todas as pessoas a visitarem este pequeno apontamento expositivo por 2 motivos. Por um lado, porque se enquadra na capital ibero-americana de cultura e estará em exposição até ao final do presente ano, e não será fácil, nem será imediata uma próxima vez em que estas coleções voltarão a estar expostas. Esta é uma oportunidade a não perder para ver coleções que irão regressar às suas reservas, onde permanecerão provavelmente bastante tempo, sem que outro projeto expositivo as possa trazer de novo ao público e às exposições. E o e-mail geral@mnarqueologia.dgpc.pt. Pronto, muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada pela vossa colaboração nesta entrevista.